O Tribunal de Cristo, segundo vídeo, segunda parte. E eu queria que você, se tivesse a palavra de Deus, ou um pouquinho a palavra de Deus, eu vou ler só um versículo do texto, dos textos que li no vídeo anterior. Eu vou ler só um versículo, capítulo 3 de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, que diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá este danos ou detrimentos, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Como entender isso? Na verdade, o juízo passa no juízo ou no tribunal de Cristo, haverá o juízo sobre as obras, sobre o comportamento de cada pessoa. Ali será julgado os atos da pessoa, a obra da pessoa, individualmente, cada um por si, cada um será julgado. E então, a obra, conforme foi dito, conforme está dito no contexto anterior, e foi dito no vídeo anterior, a obra é baseada no que a pessoa, como a pessoa trabalhou e como ela viveu aqui na Terra em relação a Cristo, ao Evangelho, à sua vida espiritual. E ali você lembra que o apóstolo fala de ouro, prata, pedras preciosas, madeira e feno. E esses são os elementos que figuram o nível ou a qualidade do trabalho que fazemos para Deus. Agora, ele diz assim, que se a obra de alguém se queimar, este será salvo, todavia, como pelo fogo, ou seja, ele vai passar pelo fogo. Suas obras vão se queimar, suas obras vão desaparecer, e ele será salvo, todavia, como pelo fogo. Quais são as consequências disso? Primeiro, as consequências do corpo, ou da glória do corpo que terá, das vestes que terá. A Bíblia fala que as vestes são as vestes de linho fino, são as obras de justiça, as obras dos justos. Nós vamos ler isso para você vai esperar um pouquinho, eu vou encontrar aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 19 e versículo 8, onde está escrito: E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as obras de justiça dos santos. São as obras de justiça dos santos. Então, aquele que passar pelo fogo, suas obras se queimarem, ele não terá as suas vestiduras de linho resplandecente. Isso significa que ele não tem glória. Então ali todos terão corpos espirituais, porque já foram ressuscitados ou arrebatados, transformados para serem arrebatados. Então eles estão ali em corpos espirituais. Porém, a glória do corpo, a glória de Deus neles, vai depender destas condições. E a primeira será que ele não terá vestes gloriosas, vestes resplandecentes. As vestes resplandecentes, você sabe que ela caracteriza a pessoa, o nível da pessoa. A segunda será as coroas. Existem quatro tipos de coroas descritos na Bíblia. A coroa da vida, que diz que quem permanecer fiel, quem for fiel até a morte, receberá a coroa da vida. Então essa é a coroa dos mártires,
que vai ter o brilho e vai ter a grandeza conforme o tipo de sofrimento, de morte que ele teve, e da sua fidelidade a Deus, da sua grande fidelidade a Deus. Então, a coroa da vida será a primeira. A segunda coroa que teremos é a coroa incorruptível. Qual é a coroa incorruptível? É a coroa para aqueles que viveram uma vida incorruptível, uma vida sem se deixarem serem corrompidos, seja no corpo, seja na mente, seja por sentimentos ou por circunstâncias, mas eles foram incorruptíveis, eles não mancharam o seu corpo com prostituição, com impurezas, e nem a alma com corrupções de dinheiro, de interesses e de fama, como muitos correm atrás. Então ali isso resplandecerá. Pessoas que galgaram neste mundo fama e muito dinheiro e muito poder, mas que tudo isso não foi justo. Então essas obras que aqui no mundo são muito valiosas, mas ali passarão pelo fogo e não resistirão o fogo do juízo de Deus e serão destruídas. E então as pessoas não terão a coroa incorruptível. E a terceira coroa que teremos, ou que haverá ali, que será distribuída, é a coroa da justiça. Paulo disse isso escrevendo a Timóteo, ele diz: agora só me resta a coroa da justiça que o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amam e esperam a sua vinda. Então essa coroa é para aqueles que tanto foram injustiçados, quanto fizeram também justiça. Receberão a coroa da justiça. E a quarta coroa que teremos é a coroa de glória. Essa é uma somatória de tudo que fizermos e que mereceremos de Deus, o que a pessoa merecerá de Deus. É mérito, coroas, galardões, que vou falar em seguida, é mérito. É mérito do que nós fizermos, formos e fizermos aqui na terra, do que somos e fazemos aqui na terra para Deus e para o seu reino, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós nos comportamos, a maneira como fazemos as coisas, a maneira como colocamos Deus no que fazemos, ali, na verdade, será refletido em coroas. O segundo nível, ou o terceiro nível, digo, porque já falei do corpo, da glória do corpo, o terceiro nível de recompensa que teremos, ou que haverá ali para os salvos, é galardões. Galardões, eles são diversos, eles são de acordo com o que nós fizemos. Será recompensa daquilo que nós fizermos para Deus aqui na terra. Portanto, se as nossas obras não forem queimadas, nós estaremos dentro do páreo para recebermos vestes resplandecentes, vestes gloriosas e corpos glorificados. E teremos também as coroas, direito a coroas, e teremos direito a galardões. A Bíblia fala, o Novo Testamento, Jesus, os apóstolos falaram de galardão constantemente. Paulo falou da glória, ele disse que a nossa momentânea tribulação não é para comparar com o peso de glória que teremos ali. Portanto, precisamos entender isto, é bíblico e é para os cristãos. Muita gente não liga, muita gente dá o resto para Deus, conforme já frisei, já citei no outro vídeo, pessoas que dão o restolho. O que é o restolho?
a moinha, que é o restolho do trigo. Então ele dá o resto para Deus. Ele dá uma oferta que é o resto, ele dá o tempo que é o resto, ele prioriza primeiro ele próprio, os seus interesses, os seus negócios, os seus bens, e por último está Deus. E às vezes ele cumpre apenas achando que fazendo determinada coisa ele está cumprindo a vontade de Deus. Então essas obras, elas ali cairão, elas sofrerão a destruição pelo fogo. Os galardões, eles vêm de várias formas e uma delas é o nível que teremos, que os cristãos terão no próximo reinado de Cristo. Isso ficou claro quando Jesus disse, quando os discípulos perguntaram o que eles teriam direito, já que tinham deixado casas, famílias e negócios. Então Jesus disse: todo aquele que deixou pai, mãe, terras, casa, por amor de mim e do Evangelho, receberá aqui já 100 vezes mais e, por fim, a vida eterna. E na restauração, que se refere ao milênio, vocês terão 12 tronos, se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Presume-se que aquelas lideranças fiéis a Deus, elas terão também lideranças durante o milênio aqui na Terra, sobre cidades, sobre países, sobre muitos lugares, sobre ordem de trabalho, porque o reinado de Cristo é um reinado de trabalho e de obras. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Eu quero que você tenha a condição de ver isso, se interessar por isso, estudar os textos indicados nesses 2 vídeos. Nós citamos vários textos, citamos Romanos capítulo 14, versículo 10, pode adiantar até o versículo 12, 13, e para ampliar o assunto. Também em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, e 1 Coríntios capítulo 3, e versículos 10 até o 17, que você pode muito bem tirar conclusões melhores do que a que você tem somente ouvindo o vídeo. Por fim, eu quero falar sobre o nosso corpo. As pessoas não têm muito cuidado com o corpo, pensam que a alma vai para o céu e o corpo... Olha, o nível de vida que nós tivermos aqui, o relacionamento com Deus e com o Espírito Santo vai refletir na ressurreição e na vida futura que teremos. Eu falei que existe ali todos estarão em corpos espirituais, porém nem todos terão corpos gloriosos, porque as pessoas que passarem pelo fogo, dependendo da obra, se na verdade forem queimadas as obras do que ele fez apenas, do que ele fez como obras para Deus, terão apenas o detrimento das obras, ou não terão galardão nem coroas. Mas se na verdade a pessoa falhou no seu corpo, na sua moral, e não teve uma vida separada do mundo, da carnalidade, essa pessoa, ainda que creu em Jesus Cristo e ainda que tenha chegado ali porque Deus é bom, mas ele não terá corpo glorioso, e então se cumprirá o que, aliás, não se cumprirá o que disse o profeta Daniel, no seu 12º capítulo, Daniel capítulo 12, e Daniel capítulo 12
e versículo 3, nós vamos ler para você nesse momento, versículo 3, diz o seguinte: então, Daniel, capítulo 12, Daniel, capítulo 12, eu ia ler no 3, capítulo 12 e versículo 3, que diz o seguinte: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que há muito ensinaram a justiça refugirão ou resplandecerão como os astros sempre e eternamente. Então, as pessoas que assim se comportaram, não somente aqui diz que os que ensinaram, mas os que viveram os ensinamentos, os que se abstiveram da carnalidade, da corrupção da carne, então eles terão corpos resplandecentes e gloriosos. Lembre-se que Paulo, escrevendo aos Coríntios, quando ele trata do caso de um homem que profanou a sua família, tendo relações com a mãe de a esposa de seu pai, ele foi recomendado pelo apóstolo Paulo a ser ali excluído, excluído e entregue o seu corpo a Satanás, para que o corpo seja desfeito, a fim de que a alma seja salva no dia do Senhor. Existe também isso aí. Então, nós precisamos ter o cuidado do nosso corpo. Quando a Bíblia nos recomenda a santidade, ela diz que nós devemos ter corpo, alma e espíritos santificados. É isso que a Bíblia nos ensina. Portanto, Deus nos abençoe grande e poderosamente. Olha, não esqueça de dar o like, de se inscrever no canal. Sem o like, essa mensagem não chega a muitas pessoas. O YouTube não vai recomendar e nem vai colocar em sua plataforma de vídeos. Portanto, faça isso para que essa mensagem chegue a alguém. Se ela foi importante para você, se ela teve alguma importância para você, se alguns pontos aqui falados te despertou em alguma coisa e te trouxe edificação ou conhecimento, então dê um like e se inscreva no canal para que outras pessoas também possam receber a mensagem. E você pode fazer comentários, você pode me trazer sugestões, você pode até discordar, se for o caso, se for o seu caso. Faça um comentário. Eu não estou pedindo comentário apenas para o meu próprio ego. Eu não estou pedindo para isso, eu estou pedindo para você me ajudar a entender o que você entende. E quem sabe uma pergunta sua pode ajudar a esclarecer muita coisa para outras pessoas. Pontos que não ficaram claros, pontos que não ficaram bem compreendidos, não foram compreendidos, que poderão, através de uma pergunta sábia, uma pergunta objetiva, eu poder dar a resposta, tanto lá nos comentários, no seu comentário, quanto aqui em outros vídeos. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Deus abençoe.